Evolução em Dois Mundos, feito pelo Grupo de Estudos e Educação da Mediunidade, e Estudo e Educação da Mediunidade com Prática. São 2 grupos que funcionam na segunda e na quarta-feira. Agradeço a presença de todos. E o tema de hoje vai ser o mesmo tema do livro feito pela Maíse, que é Evolução em Dois Mundos. Nós queremos agradecer os nossos irmãos que nos acompanham dos Estados Unidos, da França, da Espanha, da Argentina, Portugal. Então, os nossos irmãos de longe que nos acompanham, tenham a certeza da nossa gratidão e que eles moram em nossos corações também. Amigos, eu sou Maíse e fiquei tão feliz desse computador ter sido fechado. Eu sou anacrônica, nunca tive celular nem computador. E quando as pessoas sabem, me perguntam, como é que você recebe notícia de morte? Eu digo, da melhor maneira possível. Quando a pessoa me liga pelo telefone fixo da minha casa, eu não posso fazer mais nada pela pessoa que morreu. Apenas escuto a notícia. Mas é impressionante como as pessoas hoje acreditam que você tem que estar totalmente ligado ao mundo tecnológico. A ponto de, enfim, eu gravar um programa de rádio que passa no YouTube, às segundas, quartas e sextas, e as pessoas dizem, mas como você não tem nada, nem computador, mas você não sai do YouTube? Eu falei, minha filha, mas nós temos que utilizar hoje em dia todos os processos para levar a doutrina espírita o mais longe que nós pudermos. Porque Emmanuel dizia, através de Chico, que no 3º milênio, a maior das caridades seria divulgar a doutrina espírita. E cada um de nós precisa ser um divulgador. Eu fiquei tão feliz quando vi que vocês estudaram Evolução em Dois Mundos. Embora Chico dissesse sempre que é um livro que só daqui a 100 anos nós vamos entender de verdade. Ali, André Luiz, com mais de 20 anos de desencarnado, surpreso, nos relata tudo que ele pôde aprender de uma forma extraordinária na Pátria dos Espíritos. Ele que chegou lá se acreditando absolutamente indispensável para a medicina moderna, entretanto, não pôde ser nem enfermeiro no seu início, porque, como ele diz, em nosso lar não havia adestrado o seu corpo espiritual para continuar vivendo. E se há um compromisso que nós precisamos ter com nós mesmos, é o de adestrar o nosso espírito eterno para esse dia que a todos nós não surpreenderá, o dia da nossa partida para a verdadeira vida. Morrer não é uma questão de ser, mas uma questão de quando. E quando somos jovens ou temos muita saúde, nos esquecemos de que um dia todos nós estaremos reunidos no país da união sem adeus, sem lágrimas, sem morte, como dizem os Espíritos, mas para prestar contas das nossas atitudes. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, na primeira parte, certamente mais difícil, nos fala de toda a vida microbiana, do fluido vital, daquilo que nós vamos absorvendo ao longo das nossas existências. E na segunda parte, ele nos propõe analisar nossa atitude perante a vida, deixando muito claro, e ele já tinha feito isso nos livros anteriores, que nós somos o passado em forma de presente, e que da nossa cabeça e do nosso coração nascem as alegrias, a saúde, as enfermidades, as dificuldades. Hoje, inclusive, está difícil ir a uma consulta, porque muitos médicos já têm essa consciência, e quando você fala que a cabeça está doendo, que está sentindo uma dor no peito, muitos médicos perguntam, como vai sua vida afetiva? E os Espíritos dizem que no futuro essa será a pergunta primeira que os profissionais da saúde farão. Porque todo o nosso psíquico, em Evolução em Dois Mundos, sabemos disso, está ligado às reações que nós vamos ter perante as ações que executamos. Por isso, até hoje, é incompreensível para muita gente que, dentro de doutrina espírita, nós tenhamos a total consciência
de que tudo aquilo que doamos à vida, ela em algum momento nos devolverá. Daí a enorme responsabilidade. Mas responsabilidade que devemos viver com alegria, com esperança e sem nunca desanimar. Thomas Edison, certa madrugada, acordou e escutou um barulho de fogo. Quando chegou atrás da sua casa, todo o seu laboratório estava em chamas. Seu filho mais velho, Charles, tinha 19 anos. E ele disse ao filho: Charles, vá acordar sua mãe. Ela nunca viu um incêndio tão bonito. E Charles contou depois, na biografia que escreveu do pai, que achou que naquele dia o pai tinha enlouquecido, porque estava perdendo simplesmente tudo. A mãe vem de camisola, Thomas Edison a abraça e diz: você não imagina como eu estou feliz, porque Deus confia tanto em mim, que está me tirando tudo para que eu comece do zero. E 2 semanas depois ele inventou o fonógrafo. E quando ele tinha à frente dele na mesa a pequena lâmpada que nunca se acendia, o seu melhor amigo lhe disse: desista agora desse invento. É óbvio que o homem terá que viver à luz de velas sempre, porque eu tenho aqui, no meu caderno, as 700 experiências que você fez e que não deram certo. Era uma madrugada em que Thomas Edison estava exausto, e o seu melhor amigo o convidava à desistência. Imediatamente ele disse: não, agora é que eu não vou desistir, sabe por quê? Porque você já tem anotado aí as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo. E 2 noites depois a lâmpada se acende pela primeira vez e muda a face do mundo. Quantas vezes, quando nos aproximamos de doutrina espírita, o desânimo é o nosso companheiro. E quantas vezes as pessoas mais chegadas a nós nos incentivam a desistir. André Luiz, absolutamente assombrado, em Evolução em 2 Mundos, já tinha certas condições para enumerar todas as necessidades do nosso aprendizado. Entretanto, quando ele chegou lá, completamente perdido, deixa em nosso lar a sua primeira grande lição. Procurem adestrar a alma eterna para quando vocês atravessarem a grande sombra, coisa que ele não fez. Mas ao longo de suas obras extraordinárias, através da mediunidade de Chico, que ele acompanhou durante mais de 700 dias na tarefa que Chico tinha, até conseguir afinizar-se com a psicografia, ele percebeu que tinha uma tarefa, que era trazer para todos nós estudos complementares das obras básicas. E Valdo Vieira fazia então parte dessa proposta. Mas outros caminhos surgiram para Valdo, e a doutrina espírita se ressentiu disso, porque a parte científica da doutrina seria psicografada através de Valdo Vieira. Mas ele seguiu outros rumos e Chico ficou então na tarefa. Houve um episódio entre os dois, estavam ambos fazendo cópias das mensagens psicografadas de determinado livro em máquinas de escrever. Entra um besouro enorme e pousa na máquina de escrever do Valdo Vieira. Valdo dá um peteleco para que o besouro caísse morto, mas o besouro não morreu. Tonto, de novo volta à máquina de escrever de Valdo. Valdo dá-lhe outro peteleco, e dessa vez, sabiamente, o besouro vai pousar na máquina do Chico. Chico pega o besouro, leva-o até a janela e diz: ah, besouro, eu e você somos iguais. Quanto mais petelecos, mais nós vamos voltar e começar de novo. Talvez naquele dia ele já soubesse que quando viajassem aos Estados Unidos, Valdo Vieira voltaria disposto a não continuar a tarefa. Por isso, quando André Luiz nos convoca a entender que o nosso pensamento é o criador de tudo, está nos dizendo que precisamos dar à vida o melhor de nós, para que ela nos devolva o melhor. O Chico, certa madrugada, atravessava uma rua escura e passa uma cachorra desencarnada
totalmente iluminada. E ela ficou tão iluminada que ela iluminou a rua. E o Chico contava que se apoiou num poste, o único que existia na rua, e pensou, meu Deus, as pessoas dizem que eu sou doido e agora eu fiquei doido mesmo. Porque eu estou vendo uma cachorra que eu sei que está morta, toda iluminada. Emmanuel lhe aparece e diz, não, Chico, você não está doido. Ela brilha assim porque morreu há 12 anos, mas o dono nunca se esqueceu dela. E o Chico contava essa história dizendo, permita a Deus que as pessoas se lembrem de nós, e onde estivermos, estaremos iluminados como aquela cachorrinha. E é óbvio que cada um de nós vem com uma tarefa, cada um de nós tem uma missão, a maior de todas, mudar a nós mesmos para melhor. Eu conversava com Cíntia, uma amiga de tantos e tantos anos, que eu tenho 3 pretensões para a minha próxima existência, e que não estão em evolução em 2 mundos. 3 determinações para mim na próxima vida: rica, magra e casada com Paul Newman. E é óbvio que para realizar esses 3 sonhos, eu vou ter que fazer palestra até o último dia da minha vida. A primeira foi aos 16 anos, e agora, em dezembro, vai fazer 44 anos que eu faço palestra. Mas, falando de Paul Newman, eu me lembrei de uma história. Uma moça foi comprar um sorvete em Nova York, pediu um sorvete de casquinha. Quando ela olhou para trás, Paul Newman em pessoa. Ela começou a passar mal, como qualquer uma de nós mulheres passaria. Ela pediu o sorvete rapidamente, saiu da loja. Quando começou a atravessar a rua, ela, meu Deus, cadê o sorvete? Cadê o sorvete que eu comprei, meu Deus do céu? Ela sente uma mão no seu ombro. Quando ela se volta, Paul Newman, sorridente, ele diz a ela, senhora, o sorvete está dentro da sua bolsa. É difícil manter a normalidade quando você encontrava Paul Newman numa sorveteria. E acho que André Luiz pensava em tudo isso quando, através da sua obra, ele veio nos dizer que não há justificativa do outro lado da vida para aquilo que nós não conseguimos vencer. Não haverá histórias que possamos contar de lutas, de dificuldades, que façam com que os espíritos amigos digam que nós estamos justificados por todo o bem que nós não fizemos. Houve um grande ator nas décadas de 40 e 50, chamado Montgomery Clift. Era um homem bonito, belo mesmo, mas ele sofreu um acidente de carro, e naquela época não havia cirurgia plástica que pudesse corrigir o seu rosto. Os vidros do carro dilaceraram seu rosto, e por 2 anos ele não saiu do hospital, não permitia nenhuma visita, entrou num processo depressivo absurdo. E a enfermeira, certa feita, disse a ele, o senhor sabe, todo dia vem um rapaz aqui e pede para ver o senhor. Mas como o senhor não quer encontrar ninguém, eu não permito que ele suba. Mas eu tenho pena, porque ele vem todo dia para saber notícias suas. Um dia, ela disse, olha, o rapaz está lá embaixo. Ele, tocado talvez, disse a ela, pois mande subir, eu quero saber quem é esse rapaz. O rapaz sobe. Chegou até ele e disse, eu vim lhe dizer que você vai sair dessa cama agora e vai retomar a sua vida, não importa que haja cicatrizes no seu rosto, porque eu me espelho em você para ser ator, estou estudando para ser ator, e você precisa levantar dessa cama para que eu tenha o seu exemplo. E ele ficou tão impactado com aquilo, que chama o médico e pede para começar um processo de desintoxicação que o levaria a sair do hospital e a retomar ainda por um tempo a sua vida no cinema. Ali estava Montgomery Clift tentando recomeçar. E o jovem que queria tanto visitá-lo era Marlon Brando, o maior ator do século XX. Mas naquele dia ele era apenas um garoto que tinha pedido a Montgomery que se levantasse daquela cama e começasse novamente.
sem desistências. Quando estudamos doutrina espírita, percebemos que tudo está em nossas mãos, embora tenhamos tanta esperança de colocar nas mãos dos outros responsabilidades que são nossas. Jerônimo Mendonça foi um homem impressionante, que, deitado numa cama, percorreu o Brasil falando da sua esperança. Era cego, tinha enormes dificuldades de saúde, e houve um momento em que ele ficou tão mal que pediu aos familiares e amigos de Tuiutaba, onde ele morava, para levá-lo até o Chico Xavier para se despedir do Chico. E com muita dificuldade o levaram. Quando ele chegou lá na frente do Chico, ele disse: Chico, eu vim me despedir, porque eu estou morrendo, tenho sérias hemorragias ao longo do dia, estou muito mal e eu vim me despedir de você. E o Chico virou e disse: Jerônimo, é verdade, você está muito doente. Aquilo foi um golpe. Meu Deus, eu devo estar muito mal, até o Chico está dizendo que eu estou mal. Você está tendo uma doença terrível. E Jerônimo disse: eu sei que eu estou tendo uma doença terrível. Cego, deitado numa cama há anos. Não. A sua doença é a pior de todas. Você tem a síndrome do coitadinho. Síndrome do coitadinho, Chico? É. Todo mundo que olha para você diz: coitadinho do Jerônimo. Ah, meu Deus, como o Jerônimo é coitadinho. E isso está matando você. Ele ficou tão chocado com aquela possibilidade de ser verdade isso, que voltou para casa e viveu mais 28 anos. Porque livrou-se da síndrome do coitadinho. E André Luiz nos diz que se nós queremos estar num canto vitimizados, doutrina espírita não é para nós. Porque ela nos diz que nós temos que todos os dias nos erguer e nos tornar melhores do que somos. Se somos o passado em forma de presente, André Luiz nos recorda, podemos modificar o nosso destino tendo pensamentos novos e atitudes novas também. Hoje em dia se fala muito de autoestima, mas para gerações antigas, autoestima não era focalizada. Nossos pais e avós simplesmente lutavam e viviam sem imaginar que todos nós precisávamos de autoestima. Um menino de 8 anos adorava o pai e nos finais de semana, enquanto o pai pintava na garagem de casa, ele pintava também. O pai olhava os desenhos do filho e dizia: mas eu não sei como você é pior. Se usando giz de cera, se usando tinta, se usando lápis. O menino tinha só 8 anos, adorava aquele pai e se sentia humilhado. A mãe, ao perceber o que acontecia, chamava o menino e dizia: não te preocupes com o que diz teu pai. Eu tenho certeza que se fores para a política, serás até presidente do nosso país. Se fores para a medicina, eu tenho certeza que você descobrirá a cura de uma grave doença. Eu tenho absoluta certeza, meu filho, que seja o que for que você queira fazer, você será extraordinário. Não preste atenção no que seu pai está dizendo. Muitos anos depois, à porta de casa, já idoso, dando uma entrevista aos jornalistas, sonhador, com saudade da mãe, ele disse: eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. O maior pintor do século XX tinha um pai horrível, que sabia muito bem o talento que ele tinha aos 8 anos e tentava menosprezá-lo. E ao longo da vida vamos encontrar muita gente que tente fazer isso conosco. Não podemos permitir. Caridade não é aceitar o vilipêndio das outras pessoas, é fazê-las perceber que nós não temos máscaras sociais. Estaremos sempre íntegros, dispostos a mudar o mundo, a começar por nós mesmos. Quando André Luiz lembra que estamos todos mergulhados em fluido universal, ele nos lembra também que para voltar à Terra inúmeras vezes, do próprio ambiente da Terra retiramos as energias e precisamos sempre estar em sintonia com as energias mais maravilhosas.
porque senão a enfermidade física surgirá inevitavelmente, e mais que isso, os graves conflitos espirituais. Hoje o mundo está aparentemente sob a tutela da violência, e quando a Segunda Guerra estourou, André Luiz contava dos milhares de espíritos que chegavam às portas de nosso lar em grande sofrimento, porque durante 6 anos a Terra decidiu que viveria um conflito que quase acabou em tragédia para toda a existência do homem. Hoje os espíritos dizem que nós estamos tendo um outro teste, que é aceitar de todo o coração os refugiados, que são 60 milhões de pessoas que vagam pelo mundo sem ter onde parar. E é claro, nós ainda estamos tirando 0 nesse quesito, porque os países se fecham, não aceitam receber essas pessoas, esses milhões de pessoas que, igual a Jesus, não têm onde repousar a cabeça. E é preciso, justamente porque nas décadas de 40 e 50, André Luiz traz obras tão fundamentais que em doutrina espírita nós discutamos, sim, o que se passa no mundo sem nos omitir. Ah, não, esse assunto eu não toco. Ah, não, sobre isso eu não falo. Ah, não, isso eu não faço de estudo. Não, nós precisamos, porque somos mais do que espíritas, devemos ser verdadeiros cristãos. E é claro que amanhã a vida nos cobrará as atitudes que, porventura, nós não tenhamos tomado. Foi humilhante para André Luiz perceber que ele, que se acreditava o senhor da sua casa, da sua profissão, simplesmente não podia ser nenhum padioleiro na verdadeira existência, porque não havia adestrado o seu coração e a sua mente para o bem real. Quando a Segunda Guerra acabou, os americanos queriam muito que as pequenas aldeias alemãs que haviam sido bombardeadas tivessem alguma simpatia por eles. E chegaram até uma pequena aldeia onde só havia uma igreja, e ela tinha sido completamente bombardeada. E havia um Cristo de madeira enorme, que ficou completamente em pedaços. E para tornar aquela aldeia amiga, para reconquistar aquele povo sofrido, os americanos mandaram vir durante 1 ano, do mundo inteiro, pesquisadores, restauradores, para refazer o Cristo inteiro. Ao final de 1 ano de trabalho, havia um problema. As mãos ficaram tão pulverizadas que não podiam ser reconstituídas. E aí o dilema: como nós vamos inaugurar de novo a pequena igreja, colocando um Cristo mutilado no altar? Um jovem americano chega naquele momento, ele havia perdido as pernas na guerra, estava voltando para casa e, inspirado, disse ao coronel: eu tenho uma frase que o senhor pode colocar em cima do Cristo, e todas as pessoas que entrarem aqui entenderão. Nessa pequena aldeia no norte da Alemanha, até hoje, lá está a igreja, lá está o Cristo no altar, sem as mãos, e a frase extraordinária acima que diz: as únicas mãos que eu tenho são as vossas. E eu tenho certeza absoluta que Jesus sabe disso, que as mãos que Ele tem em toda a parte são as nossas, a dos homens da terra. Nós vamos trocar de lugar com os desencarnados, eles voltarão, nós partiremos, mas a trilha de sombra ou de luz que nós tivermos semeado nos acompanhará. Não será possível usar máscaras como fazemos na terra, porque sem dúvida nos perguntarão o que nós fizemos que só um verdadeiro amigo de Jesus teria feito, e o que nós fizemos que um verdadeiro amigo de Jesus não faria jamais. A Revolução Francesa mal tinha terminado, um jovem médico atravessa os pátios da Universidade Saint-Pétri para libertar os 138 loucos que estavam no porão vivendo como animais há muitos anos.
E quando ele disse ao carcereiro, eu quero libertá-los, me dê as chaves, eles ficavam amarrados por correntes nas paredes. O carcereiro disse, o quê? Eu tenho 8 filhos. Se eu soltá-los e eles matarem a mim e ao senhor, quem vai sustentar meus filhos? O jovem médico disse, me dê, tem medo? Deixe que eu mesmo os liberto. E começou a libertar naquele porão todos que estavam presos ali há anos. E eles libertos se arrastavam como cobras para ir à única pequena janela e depois de tantos anos sentir o sol novamente sobre seus rostos. Semanas antes, conversando com colegas e dizendo que faria isso, os colegas estupefados diziam a ele, você é louco, mais louco que os loucos. Se você não puder curá-los, o que você vai fazer com eles? E o médico jovem, entusiasmado, disse, se eu não puder curá-los, eu vou amá-los, eu vou entendê-los. Era Felipe Pinel, e nunca mais a loucura foi vista da mesma maneira. Porque ali ele nos fez ver que precisamos aceitar o outro como ele é, seja ele quem for, para que ele se torne melhor. Chico Xavier atravessava a rua de madrugada, 2 ladrões vieram interpelá-lo. Passa tudo que o senhor tem aí. O Chico começou a rir. Mostrou os bolsos. Meu amigo, não tenho nada. O quê? Você não tem nada? Não é possível. Deixa eu ver, no bolso atrás da calça. Não tem nada, pode examinar. Meu Deus do céu, mas não é possível. Nós estamos roubando desde as 7 horas da noite, o último que nós estamos pegando de madrugada é você e você não tem nada? Como é seu nome? Chico. O quê? Chico. Não acredito que você é Chico Xavier. Eu mesmo. Um ladrão virou para o outro e disse, passa tudo que nós roubamos. Me dá todo o dinheiro, me dá os relógios. E o segundo ladrão, você não vai entregar isso para ele. Me passa tudo. Ajoelhou-se e disse, seu Chico, leva tudo. Eu não posso devolver para as pessoas que eu roubei, mas leva porque eu sei que o senhor vai transformar isso em pão para muita gente. Só o Chico para ser assaltado de madrugada e ficar com toda a féria do ladrão. Era essa uma das suas imensas características de luz. Divaldo contava há pouco tempo que, certa feita, sentido, ele disse a Joana de Ângeles, sua protetora, a senhora psicografa mensagem para todo mundo. A senhora nunca psicografou a mensagem para mim. Todo mundo que chega, pede uma orientação, a senhora dá uma orientação. A senhora nunca deu uma orientação para mim. E ela, muito tranquila, disse a ele, o quê? Eu vivo, ao longo dos anos, orientando você. Eu? Onde está essa mensagem que eu nunca recebi? Adivinha? Nos livros, quando eu digo, tu deves. Adivinha quem é tu? Você. Pegue Mestre de Amor. Ele abriu o Mestre de Amor. O Mestre de Amor inteiro é, tu podes, tu deves. E ela olhou para ele e disse, está vendo? Todas para você. Nos trazendo a lição de que nós que gostamos tanto de apontar aos outros o caminho, muitas vezes não entendemos que somos nós que devemos começar a caminhar. Os outros simplesmente se sentirão inclinados a estar conosco. E foi isso que Joana quis dizer a Divaldo. Quando Chico tinha 32 anos, ele teve uma crise respiratória, sentou-se no degrau da cozinha, e cada vez que ele pensava que ele estava com dificuldade de respirar, ele ficava pior. Emmanuel apareceu e disse, o que o senhor está fazendo aí? Eu estou morrendo. Morrendo? Morrendo. Se eu morrer agora, o senhor me recebe? Emmanuel disse a ele, sinto muito, eu estou ocupado com outras coisas. E desapareceu. Ele ficou pior. Aparece a irmã Sheila. Chico, o que você está fazendo aí sentado? Eu estou morrendo, irmã Sheila. Emmanuel já disse que não vai me receber, mas eu estou morrendo. A senhora me recebe? Oh, meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel justamente. Não vou poder te receber. E desapareceu. Ele ficou 10 vezes pior. Já estava quase desmaiando.
e só tinha 32 anos, quando aparece Dr. Bezerra de Menezes. Essa alma ímpar diz a ele: meu filho, o que está acontecendo com você? Dr. Bezerra, nem vou contar, eu estou morrendo, mas Emmanuel já disse que não vai me receber, irmã Sheila disse que está com ele, não vai me receber, mas o senhor pode fazer alguma coisa por essa besta que sou eu? Dr. Bezerra sorriu, colocou a mão sobre o peito dele e disse: meu filho, quem sabe eu possa fazer alguma coisa. E Chico viveu mais 60 anos. Porque naquele dia, por um momento, ele viveu a síndrome do coitadinho. Mas ainda havia 60 anos pela frente. Nós não sabemos quando a morte física chegará, mas ela chegará para todos nós. Por isso, nós temos que sair da situação em que porventura nos encontremos e que não é confortável, não é feliz, para realmente recomeçar. E é essa proposta que André Luiz nos faz. Voltaire dizia: todo homem é culpado por todo o bem que ele não fez. Já imaginaram quantas oportunidades nós deixamos passar? André Luiz diz: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Exatamente o que ele não fez, mas teve a oportunidade de voltar, através da mediunidade do Chico, para nos alertar. Eu comentava com os amigos hoje que a minha frase favorita de Jesus é: a cada um segundo suas obras. Se nós pensássemos todo dia sobre isso, nós faríamos o nosso melhor. Porque só retornará para nós aquilo que nós doarmos à vida. Estudamos mediunidade, é verdade, e há livros magníficos para isso, mas Dr. Bezerra resumiu tudo numa frase ao dizer: mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. E está resolvida a questão. Tudo que estiver fora desse padrão de beleza espiritual e de apoio ao que sofre, será mediunidade distorcida dentro de nós. E hoje as pessoas se admiram: meu Deus, como é que eu vim parar nesse mundo? Eu não sou desse planeta, eu vim por engano. Mas Jesus afirmou, inesquecível: eis que eu vos mando como ovelhas em meio aos lobos. Ele não nos iludiu. Ele disse que teríamos aflições no mundo. E é claro que cada um de nós está, todos os dias, forjando a sua realidade. Aristóteles dizia: quando meus talentos e paixões encontrarem as necessidades do mundo, então terei encontrado o meu lugar. E com certeza, nós precisamos encontrar o nosso lugar de amar, de servir e de continuar naturalmente acreditando. Quando meu pai desencarnou há 16 anos atrás, ele era filho de espíritas. Minha avó foi espírita na década de 30, quando a polícia fechava os centros espíritas com madeira na porta e nas janelas, e você tinha que prestar depoimento na delegacia. Quem é esse Dias da Cruz que psicografa essas receitas? Hoje você vai aos lugares e diz que é espírita, forma fila para te contar sonho, para te contar problema. Mas houve muita perseguição nas décadas de 20, 30, 40 também. E a verdade é que nos acostumamos a nos afirmarmos incompreendidos. Hoje, entretanto, as pessoas precisam que nós possamos atuar positivamente na sociedade, sem medo algum, começando sempre, muitas vezes, do zero. Tenho conversado com muitos pais apavorados com seus filhos pequenos ou adolescentes que parecem impermeáveis aos bons conselhos dos pais. E me recordo de uma tese da psicologia moderna que diz: você só vai saber se acertou quando você não puder fazer mais nada. E educação é exatamente isso. Por isso, aqueles que vêm e que são nossos tutelados precisam do nosso melhor. Se não temos vocação para sermos pais, procuremos outras tarefas de amor. Mas se os filhos vêm para nós, saibamos que um dia nos perguntarão o que nós fizemos
daqueles que vieram para os nossos braços, necessitados de luz. Divaldo Franco fala das crianças índigo, das crianças que vieram para o terceiro milênio e que começam a aparecer na Terra. Já conversei com muitos pais que me diziam: Maíse, você tem que conhecer meu filho. Maíse, você tem que conhecer minha filha. Você acredita que ela é tão médium que ela incorpora no Carrefour? Eu digo: nossa, eu tenho que conhecer sua filha rápido. Porque incorporar no Carrefour não é mole, não. Maíse, meu filho, é tão índigo que já passou por 4 escolas expulso. Aí você conversa 5 minutos com o menino e o que falta a ele é principalmente educação. Mas a mãe achando que é índigo. Então eu já disse uma vez no encontro com o Divaldo, falei: Divaldo, me apresente as crianças índigo, porque até agora eu só encontrei as crianças capirotas, mistura de capeta com garota. E ele mesmo admitiu que está difícil. Citou um menino que tem 16 anos e que mora nos Estados Unidos. Enfim, vai demorar para que nós possamos alcançar essa beleza de relacionamento que o mundo precisa tanto. Um senhor foi visitar Chico Xavier e tinha uma fila de 4 horas até chegar no Chico. Ele estava no final da fila, olhando o Chico lá de longe e pensando: meu Deus, o Chico está gordo. Meu Deus, o Chico está parecendo um sapo gordo. Passam-se as horas, quando ele chegou na frente do Chico, o abraçou e disse: Chico, como você está? E Chico, sorridente, diz a ele: meu filho, estou aqui, você sabe, um sapo gordo. E ele lembrou que Chico lia o pensamento das pessoas. Chico Xavier colocava a mão sobre um livro que lhe era dado e dizia ao autor do livro: que pergunta interessante que você fez na página 200. Ele não tinha aberto o livro. Ele pousava a mão sobre o livro. E em segundos ele sabia de todo o seu conteúdo. Eu contava aos amigos daqui que um amigo meu foi certa feita ao Chico e disse: Chico, eu estou revoltado porque eu sou espírita desde criança, tudo para mim dá errado. O meu vizinho é um homem horrível, tudo para ele dá certo. Ele trata mal toda a família, a empregada, o cachorro, mas tudo dá certo para ele. Comigo tudo dá errado. E eu estou assim pensando até em largar a doutrina espírita. Chico o abraçou e disse: ah, meu filho, veja só, seu vizinho ainda está semeando, eu e você já estamos colhendo. E ainda se incluiu. Isso é que é extraordinário, ter se incluído. Quando meu pai desencarnou, no dia em que ele morreu, à noite, à tarde eu vi meus avós, pais dele, e disse à minha mãe e às minhas irmãs que aquele era o último dia dele, sem dúvida. Ele tinha 3 tumores no cérebro, não falava mais, nunca emitiu uma queixa. E eu vi meus avós jovens no quarto do hospital. Eu vi que naquele dia, com certeza, meu pai desencarnaria, como realmente aconteceu. E depois, o Dr. Bezerra de Menezes contou que dentro da UTI, para onde ele foi levado nas últimas horas, quando ele se viu fora do corpo, imagine, ele deu de cara com o pai dele, com a mãe dele e com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra contou que ele imediatamente perguntou: e a minha esposa? E minhas filhas? E meus netos? E Dr. Bezerra me emocionou profundamente quando contou que disse a meu pai: para eles, a jornada continua. Para todos nós está encerrada. E aí você não tem jeito. Não dá para continuar no corpo. Porque, como dizia Emmanuel, o corpo tem suas próprias leis. Quando o Chico tinha 6 anos, houve um concurso de redação na escola. E o pai era caixeiro viajante, a mãe tinha morrido, ele não tinha ninguém por ele. Embora a dona Cidália surgisse depois e se tornasse a sua segunda mãe. Ele fez uma redação e ganhou o primeiro lugar. Os pais horrorizados: como é que esse menino feio e insignificante
ganhou o primeiro lugar na redação. A professora, percebendo que o Chico seria perseguido, propôs uma nova redação, em que os pais estariam presentes e cada criança ia até a lousa com giz para escrever. Deixou o Chico por último. Quando o Chico atravessa a sala, escutou: meu Deus, que criança insignificante. Meu Deus, que menino feio. Meu Deus, que coisa horrorosa. Que menino pobre. Que menino pequeno. Quando ele chegou e pegou o giz, começou a chorar e disse para a professora: professora, aquele moço que me ajuda a escrever está aqui. E a professora disse: meu filho, escreva. Chico começa: meus filhos, não desprezeis as coisas pequenas, porque pequeno é o grão de areia, mas junto a bilhões de outros forma a vastidão do deserto. Não desprezeis as coisas pequenas, porque pequena é a gota d'água, mas junto a bilhões de outras forma a imensidão do mar. Quando ele acabou de escrever, voltou para o último lugar da sala. E no caminho, metade dos pais choravam, a outra metade dizia: que menino insignificante, que menino feio, que menino pequeno. Quando aos 17 anos Emmanuel lhe aparece e se identifica, diz a ele: você lembra daquele dia na escola? A tua vida inteira será assim. Metade te admirando, a outra metade dizendo: que menino feio, que menino pequeno. E eu costumo dizer que a morte que ele teve, todos nós queríamos ter. A vida, não. 2 dias depois do enterro do Chico, Divaldo perguntou a Joana de Ângeles: foi doutor Bezerra que veio buscá-lo? Foi André Luiz? Foi Leon Denis? Joana, emocionada, diz a Divaldo: não, foi o próprio Cristo. Nenhum de nós veio buscá-lo. E eu me lembrei de um senhor que todo mundo detestava em Uberaba. Era um homem calado, sisudo. Mas o Chico, todo sábado, batia na porta do homem e dizia: olha aqui, meu amigo, trouxe mantimentos para você. O homem nunca abriu a porta para agradecer ao Chico. Um dia de manhã cedo, o Chico estava varrendo o centro. Alguém vem correndo e diz: Chico, você não sabe quem morreu? Fulano. Aquele homem que só você tolerava. Aquele que você levava comida para ele todo sábado, ele nunca te deu um agradecimento. Chico, com a maior tranquilidade, disse: eu já sabia. Você já sabia? Mas ele acabou de morrer. Eu sou o primeiro que estou passando pelas casas dando a notícia. Nos livramos dele. Quem foi que te contou? E Chico disse: Emmanuel. Emmanuel te contou? Sim, Emmanuel me disse que, já que nenhum de nós gostava dele, o próprio Jesus veio buscá-lo. E aí você percebe o quanto o nosso preconceito nos afasta de pessoas que o Cristo busca. Havia um mendigo chamado Jorge em Uberaba. Ele tinha uma ferida na boca que nada cicatrizava. E ele, quando chegava na frente do Chico, beijava as bochechas do Chico. Os espíritas ficavam horrorizados. Chico, pelo amor de Deus, como é que você deixa esse homem beijar você? Quando Jorge morreu, Chico disse: vocês nunca poderiam imaginar quem era o Jorge. Chico, pelo amor de Deus, quem era o Jorge? Chico nunca contou. Mas recebia o beijo do Jorge com todo carinho. Por isso, nós precisamos mudar. E é essa a grande proposta que Chico Xavier nos fez. E que todos os espíritos que se comunicaram através dele nos fazem também. Eu agradeço demais a honra de ter estado com vocês. Tudo que aprendi nessas 24 horas. Há 33 anos eu não via a Goiânia. Prometo não ficar mais 33 anos sem vir. Até porque eu terei 93 anos e não vou estar mais aqui. E que nós possamos, meus amigos, nos lembrar de Alta de Souza,
que em sua quadrinha extraordinária simplesmente nos convida. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, estudando, amando, servindo. Eu encerro minhas palavras, porque há tantos espíritos aqui presentes, tantos familiares de vocês, que a emoção me toma. E eu espero que eles saibam que da próxima vez que nos encontrarmos, trabalhando no bem, estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada. Cláudio, para vocês também. Obrigada, meus amigos. Os espíritos tinham me sugerido 40 histórias, eu contei pouquinhas. Deixo para a próxima. Muito obrigada e boa noite a todos.